Fala, meus queridos, esse é o nosso primeiro Rapidinhas da IA. O que é Rapidinhas da IA? Nada mais que um giro de notícias do que aconteceu na semana de mais importante e relevante para o mundo da IA. E começando com preta, temos o Mr. President, o senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que instruiu as agências federais a interromperem o trabalho com a Anthropic, com o Claude. E essa treta aqui já vem acontecendo há alguns dias, isso aconteceu na tarde dessa sexta-feira, e basicamente o que o governo americano quer é que a Anthropic retire algumas limitações que foi colocada pela própria empresa, retire essas limitações do Claude. A Anthropic falou que sim, que está disposta a tirar algumas limitações, mas que existem duas limitações que ela não quer retirar, que é para que o Pentágono use o Claude para criar ou para usar o código do Claude em armas autônomas. Ela não quer que isso aconteça e não quer também retirar a limitação do governo poder ler e monitorar o que os cidadãos americanos escrevem e conversam no Claude, Ficou meio esquisito porque o governo americano falou que ele não quer usar o Claude para isso, não quer usar o Claude para monitorar ou para criar armas autônomas, mas não gostou da resposta do presidente da Anthropic, E daí ficou meio confuso, porque eu tiro as limitações para vocês poderem trabalhar, só vou deixar essas duas. Então eu não aceito, quero que você também retire essas duas limitações. A gente não vai usar para isso, mas quero que você retire. Então ficou um pouco confuso, mas daí segue a briga entre os dois. E essa treta, ela tá escalando tanto que no início dessa semana, o Pentágono havia declarado que também consideraria obrigar a Anthropic a trabalhar com eles por meio da DPA, uma lei de 1950 que concede ao presidente uma autoridade emergencial significativa para controlar as indústrias nacionais. Então, realmente não sabemos o que vai acontecer, tudo meio previsível, essa loucura, guerra estourando para todo lugar, então a gente não sabe quais são os interesses, o porquê dessa obrigatoriedade agora, mas a gente vai acompanhar. Mas quem está rindo nesse momento de tudo isso é a NVIDIA. A NVIDIA divulga resultados de projeção acima do esperado, impulsionada pelo crescimento de 75% na receita de data centers, devido à explosão da inteligência artificial. A receita de data centers atingiu 62,3 bilhões no trimestre, superando a expectativa de 60 bilhões de acordo com a Street Account. Isso aqui vai um pouco de encontro com o que tem acontecido no mercado, porque está todo mundo especulando que essa bolha da IA vai estourar, não vai estourar, vai estourar, não vai estourar, que muitas empresas tiveram quedas, vem acontecendo queda desde o final do ano passado. As empresas de tecnologia estão sofrendo um pouco. Já saiu estudo várias vezes, saiu mais um recentemente, de que 95% das empresas de IA não geram lucro. Então, como que pode estar construído tanto data center, empresas de IA continuam recebendo aportes financeiros, mas no final, quem vai pagar essa conta? De onde vai sair? Os analistas e os investidores estão ainda com o pé atrás. Tanto é que empresas do varejo, do mercado dos Estados Unidos começaram a crescer, porque a galera está começando a tirar o dinheiro desse setor de tecnologia. Porque no mundo incerto, é guerra estourando para todo lado. Você consegue ficar sem abrir o chat GPT durante uma guerra. Você consegue ficar sem abrir o cloud, você consegue ficar sem uma placa de vídeo, mas você não consegue ficar sem feijão, você não consegue ficar sem arroz. Então os investidores estão direcionando o dinheiro para esses setores que você realmente precisa no dia a dia. E aqui nas nossas terras tropicais, o Brasil cria a primeira regra para IA na medicina, Começou a regulamentação, mas o Conselho Federal de Medicina definiu a primeira norma específica
sobre o uso de inteligência artificial na prática médica no Brasil. Essa resolução vai entrar em vigor daqui a 6 meses. Algumas regrinhas, né, como por exemplo, o médico não pode ser obrigado a seguir automaticamente as recomendações da IA, que bom. A tecnologia não pode restringir a autonomia profissional e a decisão final é sempre humana. A decisão final, qual remédio vai usar, se vai ser internado ou não, se vai fazer exame ou não, não pode partir da IA. Você não pode receber um diagnóstico automatizado. Então, não, você não pode criar um SaaS com IA para que as pessoas se autoconsultem e receba o diagnóstico pelo seu SaaS. Tá? Antes que você pense em fazer isso, você não pode fazer isso. Tá? Não está permitindo isso. Fala que o paciente deve ser informado de forma clara quando a IA foi utilizada, com apoio relevante em seu cuidado. E ele também poderá recusar o uso dessa tecnologia. A lei também vai falar, né, a regulamentação vai falar que os hospitais podem criar os seus próprios modelos, podem treinar os seus próprios modelos, e caso os hospitais decidam criar ou treinar os seus próprios modelos, eles têm que criar um conselho ali dentro para tratar de tecnologia, ética, né, e segurança do uso da IA dentro do hospital. O que muda na prática com essa nova regulamentação? Falar que os médicos deverão registrar o uso de IA no prontuário, pacientes terão direito de saber quando a tecnologia estiver sendo usada. Então, se você estiver sendo consultado, o médico deve te informar que ele vai consultar a inteligência artificial. Hospitais precisarão estruturar a governança formal da IA. A decisão clínica final continuará sendo exclusivamente humana. E o diagnóstico não pode ser comunicado por sistemas automáticos, ou seja, você não pode criar um aplicativo onde a pessoa entre lá, coloque os sintomas e saia com uma receita para comprar remédio, um atestado emitido por IA, né? É um passo importante, a gente só tem que ficar de olho porque a gente sabe que no Brasil as coisas... Existem leis, mas as coisas funcionam de formas totalmente aleatórias, diferentes. Então, vamos ficar de olho nisso. Muito obrigado. Quero saber a sua opinião sobre todos esses temas. Deixe seu comentário. O que é que você acha? Você acha que já vai ter gente criando SaaS para consulta médica, mesmo não tendo regulamentação? Você acha que a Anthropic vai ser banida dos Estados Unidos? O Sam Altman vai dar uma rasteira no cloud? Deixa aqui e até o nosso próximo Rapidinhas da IA. Muito obrigado.